Grandes jogadores vêm sendo contratados pelos clubes brasileiros para tentar melhorar ainda mais o nível no futebol. Jogadores com história na Europa, como é um exemplo de Luís Soares, no Grêmio, um jogador campeão de Champions League pelo Barcelona que reforçou a nação gremista. Temos também James Rodrigues, recém-contratado pelo São Paulo Futebol Clube. O colombiano ainda não conseguiu uma sequência de jogos, mas promete para a torcida tricolor. Além deles, temos Payet, que chegou agora ao Vasco, ainda não fez sua estreia, mas tem história na seleção da França e no futebol francês. E temos o argelino Slimani, que chegou ao Coritiba, uma contratação um pouco aleatória, mas que pode ajudar o Coritiba a se manter na primeira divisão. O futebol brasileiro não começou a trazer esses grandes jogadores agora. Um grande exemplo que deu certo é o do Clarence Seedorf, o holandês, pelo Botafogo. Ele chegou no fim de junho de 2012 e ficou até sua aposentadoria, em janeiro de 2014. Além disso tudo, ele fez o Botafogo voltar à Libertadores após longos 17 anos. Ele se aposentou sem jogar a competição, mas é muito querido pela torcida do Glorioso. Mas se o Botafogo acertou com Clarence Seedorf, errou em 2 contratações. Uma delas foi Kalou. Ele fez apenas 1 gol em cima do Corinthians e nenhuma assistência em 18 partidas. Ele chegou com 35 anos no meio do ano de 2020 e ficou até o meio do ano de 2021. O Botafogo foi lanterna daquele Brasileirão com míseros 27 pontos em 38 rodadas. Não bastasse o tiro no escuro em Kalou, também erraram no japonês Keisuke Honda. Ele chegou no começo de 2020, badalado, querido pela torcida, fez 27 jogos e 3 gols. Cobrou publicamente a direção, se disse arrependido com o que via no clube e deixou o clube mesmo antes do fim do campeonato. Ele brigou com o então treinador do Fogão, Eduardo Barroca, e deixou o clube de General Severiano. Mas não foi só o Botafogo que errou. O Santos também tem uma boa prova disso. Ele contratou um grande destaque da Copa de 2014, o costarriquenho Brian Ruiz. Ele foi contratado na época da Copa seguinte, a de 2018. Ele fez uma boa campanha pela seleção, mas pelo Santos deixou a desejar. A rescisão começou a ser pedida em 2019, mas só ocorreu no meio de 2020. E nesse período ele jogou apenas 14 jogos, 2 assistências, e se for levar em conta foram quase R$400 mil por partida que o costarriquenho entrou em campo. Ainda tem mais de 5 milhões depois que eles tiveram que ser resolvidos na justiça entre Brian Ruiz e a direção do Peixe. E o mais recente, talvez, que tenha dado errado, foi de Arturo Vidal, o chileno, campeão da Copa do Brasil e Copa Libertadores pelo Flamengo, não foi titular em nenhum momento. Ele tem história na seleção chilena, jogou em times como Bayern e Barcelona. Contratado em julho de 2022, ele jurava amor pelo Flamengo antes mesmo de chegar. Porém, geralmente jogava só nas equipes alternativas, deixou o clube com rescisão amigável e um dia depois acabou no Furacão. Ele ainda tem a chance de dar a volta por cima no futebol brasileiro. Pelo Mengão, 51 jogos, 2 gols e 3 assistências. Temos outros nomes também, que se você ficou curioso ou quer uma segunda parte, pode comentar aqui embaixo. Te espero lá.